Olá, meu nome é Adriana Moura e eu tô aqui para contar para vocês a respeito de um personagem histórico que eu estudo há algum tempo e que eu conheci, como a maioria das pessoas no Brasil, por causa de um filme. No começo dos anos 1990, o diretor irlandês Neil Jordan tinha ficado famoso, tinha virado uma estrela de Hollywood por causa do filme Entrevista com o Vampiro. E aí ele achou que era um bom momento para contar a história de um dos grandes heróis da independência da Irlanda, do país dele, Michael Collins. O filme tinha um elenco de estrelas que incluía o Liam Neeson, que tinha acabado de ser indicado ao Oscar por A Lista de Schindler, Alan Rickman e a Julia Roberts. E assim como boa parte do mundo, eu fiquei sabendo a respeito do Michael Collins e da Revolução Irlandesa por causa desse filme. E eu fiquei curiosa para saber o que era verdade e o que não era verdade naquele filme. E então eu descobri que a realidade é muito mais interessante. O Michael Collins, ele é considerado um dos pais da guerrilha moderna. Ele é uma referência para revolucionários do mundo inteiro. Para vocês terem uma ideia, o líder da guerrilha sionista que criou o Estado de Israel, Yitzhak Shamir, ele usava na guerrilha, o nome dele na guerrilha era Michael, em homenagem a Michael Collins. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você já é inscrito, verifica se o sininho está ativado para você receber as notificações dos novos vídeos. Se você quiser dar um apoio maior para o canal, você pode se inscrever no clube do canal, mas outras maneiras que você pode também apoiar são compartilhando, curtindo, comentando, e isso ajuda bastante a manter o canal do jeito que ele é. Bom, eu vou começar contando então o que o filme não conta, o que veio antes do começo do filme. O Michael Collins, ele nasceu em West Cork, que é um lugar na Irlanda assim bem remoto, bem rural, em 16 de outubro de 1890. Ele era filho de um fazendeiro, de um pequeno fazendeiro chamado Michael John Collins, e da mulher dele que se chamava Mary Ann O'Brien. O Michael, pai, é um personagem muito interessante. Ele era o 7º filho de um 7º filho. O que na tradição irlandesa quer dizer que ele tinha poderes especiais, ele podia curar os animais e ele também podia fazer previsões. E ele morava sozinho nessa fazenda que era um pouco maior, um pouco grande pro local, para a época. Então eles eram mais ou menos prósperos, e ele morava com 3 dos irmãos mais velhos deles, e eles foram ficando velhos, e eles decidiram que um deles precisava se casar, para que a fazenda pudesse ter herdeiros. E eles, como o Michael era o mais novo, eles decidiram que ele ia se casar, ele já tinha 60 anos, e ele decidiu se casar, pedir em casamento a afilhada dele, que era Mary Ann, que tinha 23, então 37 anos a menos que ele. Apesar dessa diferença de idade, foi um casamento muito feliz, de muito sucesso. Eles tiveram 8 filhos. O Michael era o caçula, o 3º menino. E sempre foi uma família muito unida, muito carinhosos uns com os outros. E o Michael, pai, que ele já era muito idoso quando nasceu esse filho mais novo, ele adorava essa criança mais nova. E todos os irmãos também adoravam ele, era muito mimado. E ele adorava esse pai velho que ele tinha, e ele sempre manteve, assim, pela vida inteira, um carinho muito grande pela idade mais velha. O jeito do Michael Collins de retribuir esse carinho que os irmãos e que o pai davam para ele era sempre estar disposto a fazer alguma coisa além das tarefas dele, além do que a idade dele exigia dele. E ele estava sempre se oferecendo para alguma coisa, e os irmãos diziam: olha lá o Big Fellow, o cara grandão, que é o menorzinho da família, mas achava que era muito grande. E esse apelido Big Fellow ficou para ele para a vida inteira. Quando o Michael Collins tinha 6 anos, o pai dele ficou muito doente e sentiu que ia morrer. E ele mandou chamar os filhos, reuniu os filhos em volta dele e deu conselhos para eles, disse que uma das filhas ia acabar se tornando freira, o que é verdade. E aí ele apontou pro menorzinho, pro Michael, e disse: tomem conta desse menino, ele vai ser um grande homem e vai fazer coisas muito boas pela Irlanda. E aí, quando o pai do Michael Collins morreu, foi a mãe dele, o irmão mais velho, quem tomaram conta da fazenda. A Mary Ann, ela tinha tido que sair da escola porque o pai dela morreu e ela ficou tendo que tomar conta dos irmãos menores. Então ela sempre levou isso para a vida, ela insistiu muito que todos os filhos tivessem a mesma oportunidade de estudar, tanto os meninos quanto as meninas. E ela decidiu que os 2 mais inteligentes, que era a Honey e o Michael, eles iam prestar o serviço civil e iam trabalhar fora da Irlanda, iam trabalhar na Inglaterra, onde eles tivessem mais oportunidades. O Michael Collins, ele era um menininho de raciocínio muito rápido, muito inteligente, ele gostava muito de matemática, gostava muito de história, mas ele não era lá muito estudioso, ele estava sempre metido em confusão, se tinha uma briga ele sempre estava no meio. E só que assim, quando ele não estava pescando ou lutando luta livre, que era o esporte preferido dele, com os amigos, ele estava lendo. E lendo coisas muito acima da idade dele. Dizem que quando ele tinha uns 8 anos, ele tinha feito, como sempre, uma tarefa além do que era esperado dele,
e o irmão dele perguntou o que ele queria em troca. Ele pediu uma moedinha porque ele queria comprar o jornal de um nacionalista pouco conhecido, ninguém conhecia na época, chamado Arthur Griffith. Esse Griffith ele veio ser um dos grandes teóricos nacionalistas do começo do século XX, e a gente vai ouvir falar dele de novo mais tarde. Quando Michael Collins tinha 12 anos, segundo a família, ele também teria lido e anotado o trabalho do Adam Smith, que é o pai do pensamento econômico. Então, com 12 anos, ele já se interessava por economia também. E aí ele terminou a escola primária e a mãe tinha decidido que ele ia fazer o serviço civil, ele ia fazer o concurso público, então ele entrou numa escola preparatória para o concurso. E ele passou no concurso quando ele tinha 15 anos e meio e foi morar em Londres com a irmã mais velha, com a Honey, que já estava lá. Ele foi admitido na caixa de poupança dos Correios e ele trabalhou lá por um tempo, depois ele foi para o serviço privado, ele trabalhou numa corretora de valores primeiro, depois ele trabalhou num banco. Isso foi aprofundando esse conhecimento econômico, esse interesse por economia que ele tinha. Mas ele sempre sentiu que aquele não era bem o lugar dele, ele sentia muita saudade de casa na Irlanda e todas as organizações irlandesas ele estava metido no meio. Então ele entrou na Associação Atlética Gaélica, que patrocinava esportes, principalmente esportes gaélicos, como o hurling e o futebol gaélico. Ele participava da Liga Gaélica, que incentivava a língua irlandesa, e ele entrou no partido Sinn Féin, que era o partido fundado por aquele Arthur Griffith, que ele gostava na infância. Era um partido nacionalista relativamente moderado, mas que era considerado muito radical na época. E aí é claro que as pessoas que estavam envolvidas nessa coisa do nacionalismo, do separatismo, não podiam deixar de reparar nele. Só que ele era visto como um cara muito indisciplinado, ele estava sempre metido em confusão, ele era muito brincalhão, e eles achavam que ele não era uma pessoa muito séria. Até que ele caiu nas graças de um colega dos Correios chamado Sam Maguire. O Maguire ele era membro de uma associação chamada Irmandade Republicana Irlandesa, ou IRB, que era uma sociedade secreta ligada por juramento, dedicada à independência da Irlanda, mesmo que fosse necessária a força de armas. E ele viu uma coisa nesse rapaz indisciplinado, que ninguém mais estava vendo. E ele conseguiu fazer com que o Collins fosse jurado na IRB quando ele tinha 19 anos. Collins se destacou nisso e logo depois ele se tornou tesoureiro para o sul da Inglaterra, e isso colocou ele em contato com várias lideranças importantes da IRB na Irlanda. Em 1913, a situação política na Irlanda estava meio complicada. Finalmente, depois de vários anos, de várias tentativas, tinha passado uma lei que dava um autogoverno para a Irlanda. A Irlanda ia ter seu próprio parlamento com poderes limitados, é mais ou menos como é na Escócia hoje. Só que os unionistas, que eram aqueles que queriam que a Irlanda se mantivesse como parte do Reino Unido, eles não gostaram disso e eles fizeram o juramento de resistir à força de armas. Para responder a isso, os nacionalistas que defendiam o autogoverno, eles resolveram fundar uma organização paramilitar chamada Voluntários Irlandeses, que era para lutar contra essa força de armas dos unionistas. E o Michael Collins, assim que foi fundada uma companhia em Londres, ele aderiu e logo se tornou capitão. Aí no ano seguinte, em 1914, estourou a Primeira Guerra Mundial. E o Michael Collins não queria lutar, logicamente, porque ele não se sentia britânico. E ele pensou em ir para os Estados Unidos. Ele tinha um irmão morando nos Estados Unidos e o irmão queria que ele fosse para lá. E ele estava pensando nisso e ele resolveu procurar esses líderes da IRB que ele conhecia em Dublin. Ele foi procurar o Tom Clark e o Sean McDiarmid. E eles disseram para ele, olha, não é um bom momento para você ir, tem alguma coisa que está para acontecer aqui, não explicaram bem o que, mas a gente vai precisar de você, não vai. E aí ele não foi, ele resolveu ficar. E aí no começo de 1916, ele decidiu se mudar para Dublin. E aí lá, de novo, ele caiu nas graças de alguém que foi um outro líder da IRB chamado Joseph Plunkett. Esses Plunkett eram uma família muito rica, eles ganharam muito dinheiro com imóveis, mas eles eram muito excêntricos, então as finanças deles estavam uma bagunça e eles precisavam de alguém para ajudar eles a organizar essas finanças, e o Collins foi contratado para isso. O Plunkett gostou tanto dele que colocou ele para trabalhar com ele como ajudante de campo. E esses contatos colocaram o Collins no olho do furacão, porque tanto Clark, quanto McDiarmid, quanto Joseph Plunkett, eles estavam trabalhando na organização de um levante que veio acontecer em abril de 1916, que ficou conhecido como Levante da Páscoa. Eu falo mais dele aqui num outro vídeo do canal. E aí a gente chega no começo do filme. A gente vê o Michael Collins lutando no prédio dos Correios, o GPO, Correio Central de Dublin, durante o Levante da Páscoa.
já tem uma coisa aí que não corresponde à realidade. O Eamon de Valera, ele aparece primeiro nessa cena, ele não ficou no GPO. Como eu falo no outro vídeo do Levante da Páscoa, ele na verdade ele liderou uma guarnição na fábrica Boland, que é do outro lado do rio. Apesar do Michael Collins ser praticamente desconhecido, ele já chegou no GPO mostrando para que veio. Ele primeiro mandou capturar um soldado britânico que estava comprando selos, coitado. E depois ele foi até a cozinha e ele descobriu que tinha uns barris de cerveja. Ele mandou jogar cerveja no ralo, dizendo que eles não iam ser derrotados dessa vez por causa de bebida. E depois ele voltou para olhar os prisioneiros. Ele não gostou do jeito que os prisioneiros estavam sendo tratados, mandou dar comida quente para eles e dar conforto. E ele ficou conhecido como o oficial mais eficiente, mais competente de todo o prédio. E todo mundo começou a ver ele por todos os lados, todo lugar ele estava. Mas as qualidades de liderança mesmo começaram a aparecer quando o prédio começou a pegar fogo. Os britânicos tinham bombardeado as posições deles e o prédio do GPO começou a pegar fogo e eles tiveram que se retirar para uma rua do lado. E o Michael Collins ficou responsável, ele ganhou o comando de um grupo que foi tomar uma rua. E ali também, de novo, ele estava em todo lugar, tomando casas e também montou uma barricada embaixo de fogo inimigo e mostrou muita coragem. Só que o esforço não adiantou. No dia seguinte, chegaram à conclusão de que eles não tinham como sustentar a posição e eles se renderam. No filme aparece eles se rendendo na frente do GPO. Na verdade, isso aconteceu nessa rua para onde eles tinham se retirado. E no dia seguinte, eles foram levados para um quartel e foram separados em dois grupos. Então, aqueles que tinham alguma importância e os que não tinham importância nenhuma. E o Collins, no começo, foi identificado como alguém que eles tinham que verificar. Então, ele foi colocado no grupo dos que tinham alguma importância. E ele achou que tinham ouvido o nome dele sendo chamado do outro lado. Ele procurou a pessoa, não conseguiu, então ele simplesmente pegou e atravessou para o outro lado, ninguém parou ele. E acabou embarcando no primeiro grupo dos sem importância que foram mandados para a Inglaterra. Primeiro eles foram mandados para cadeias, o Collins ficou numa cadeia chamada Stafford. E depois eles foram todos reunidos e foram mandados para um campo de prisioneiros em Gales, chamado Frongor. Frongor ficou conhecido como Universidade da Revolução, porque o que os britânicos fizeram? Eles pegaram esse monte de gente que tinha lutado, pegaram gente que era nacionalista de outros lugares, mas não tinha participado, não estava nem sabendo, e pegaram gente que não tinha nada a ver, que assim, tinha uma vaga simpatia nacionalista, mas nem tinha pensado que podia ser separatista, e colocaram todo mundo junto. E essas pessoas começaram a aprender uns com os outros, discutir tudo que tinha dado certo, tudo que tinha dado errado, como os britânicos tinham tratado eles, como era a situação nos outros lugares. Era gente que normalmente nunca iria se encontrar, eles foram todos colocados juntos. E de novo, o Michael Collins estava em todo lugar. Quando ele não estava no campo de esporte, ele estava organizando uma aula de galês, ou ele estava dando aula de história da Irlanda, que ele gostava muito, ou ele estava discutindo com o comandante do campo, porque é claro, onde tinha confusão, ele sempre estava. Toda vez que tinha um protesto contra as condições do campo, ele estava no meio. Todo mundo conhecia ele porque ele estava sempre envolvido em todas as confusões. E ele também aproveitou para anotar o nome de todo mundo que ele achava que servia para alguma coisa. Então ele foi fazendo uma lista das pessoas que podiam ajudar. Na próxima vez eles ficavam discutindo o futuro e essas pessoas começaram a discutir como seria essa próxima vez. Eles chegaram a essa conclusão de que ficar preso dentro de prédio não tinha dado certo, que eles tinham que tentar outra coisa e que eles não tinham como enfrentar o poderio militar dos britânicos, então eles tinham que recorrer a outras táticas. E que táticas eram essas? Eram táticas de guerrilha. Eu falei mais sobre esse tipo de tática, sobre essas táticas de guerrilha, no vídeo que eu fiz sobre a Guerra da Independência da Irlanda, também aqui no canal. Os últimos prisioneiros de Frongor foram libertados na véspera do Natal de 1916 e o Collins estava na última leva. E aí ele voltou para Dublin, ele precisava de um emprego e ele ouviu falar que a National Aid estava precisando de um secretário pago. A National Aid era uma organização que tinha sido criada pela viúva do Tom Clark, a Kathleen Clark, e por outras pessoas, para tomar conta das famílias daqueles que tinham sido presos, executados e internados depois do Levante da Páscoa. E com esse monte de homens saindo de Frongor, saindo e voltando para a Irlanda, eles tinham que tomar conta de muito mais gente, o trabalho tinha aumentado muito. Eles precisavam de alguém com conhecimento para isso. E o Collins foi falar com a Kathleen Clark. E ela achou ele perfeito. Ele não só tinha conhecimento, ele era muito simpático, ele tinha conhecimento de contabilidade, como ele pensava como ela a respeito de retomar a luta. E ele era membro da IRB, logicamente, e ela achou que ele era perfeito para fazer uma segunda tarefa, que era
reorganizar a IRB, que tinha praticamente sido extinta, tinha perdido toda a liderança no Levante. E esse trabalho de secretário da National Aid era o disfarce perfeito para ele viajar pelo país reorganizando a IRB. E o Michael Collins ele se destacou muito nessas duas tarefas. Mesmo para um país que tem uma tradição de trabalho humanitário como a Irlanda tem, ele era considerado extraordinário. Ele sabia tudo que as pessoas precisavam, ele lembrava o nome das pessoas, ele resolvia na hora tudo que podia, mesmo que ele fosse um pouco rude com as pessoas, nem sempre ele tinha muita paciência. E o trabalho dele reerguendo a IRB foi tão eficiente que na primeira eleição que eles tiveram para refazer o Conselho Supremo, que era o órgão máximo da IRB, ele foi escolhido tesoureiro e ele ficou no Conselho Supremo até morrer. Sendo que a partir de 1919 ele passou a ser presidente da IRB. Dentro da estrutura da organização, isso significava que ele era, de direito, o presidente da Irlanda. Um outro trabalho que o Collins estava fazendo enquanto isso era ajudar a reorganizar os voluntários irlandeses, aquela organização paramilitar que lutou no Levante. Então eles já tinham essa ideia, o pessoal que veio de Frangor, de que eles tinham que ser reorganizados em função de táticas de guerrilha, e o Collins apresentou uma proposta baseada nesses princípios. Tinha uma outra proposta que foi apresentada por um sujeito chamado Cathal Brugh, que era um herói do Levante, porque ele ficou enfrentando os britânicos mesmo depois que ele tinha sido gravemente ferido. A proposta do Collins ganhou e ele ganhou um inimigo, porque o Brugh não gostou nada de ter perdido. Essa foi só a primeira vez que eles disputaram um com o outro. Isso aconteceu várias vezes nos anos seguintes. Daí o Brugh foi escolhido como o chefe do Estado-Maior, que é o comandante militar, é o líder militar de uma organização como essa. E o Collins ficou como diretor de organização, porque é isso que ele tinha feito, o trabalho de organização. E esse era o terceiro trabalho que ele colocava ele em contato com pessoas em toda a Irlanda que estavam ligadas ao movimento nacionalista. Então, a partir desse momento, todo mundo conhecia ele de alguma maneira, ou já tinha ouvido falar. E aí ele começou a ser aquela pessoa que todo mundo tinha que procurar, todo mundo tinha que falar, porque ele fazia as coisas acontecerem. Mesmo que não fosse o trabalho dele, ele dava um jeito de falar com as pessoas que fossem o trabalho e fazia as coisas acontecerem. Dizem que ele tinha uma capacidade de trabalho absurda. Ele trabalhava 15 a 18 horas por dia, só dormia 4, e ele estava sempre disponível para tudo. Se alguém não estivesse fazendo alguma coisa direito, ele pegava para ele, se ninguém estivesse fazendo, ele também pegava para ele. Então, desde contrabandear arma, ou organizar uma fuga de prisão, ou mediar uma disputa de oficiais, ou criar um jornal que levasse a comunicação do quartel-general para todos os lugares da Irlanda, que a comunicação naquela época não era tão fácil, você não tinha celular. E uma das fugas da prisão que ele organizou, como está no filme, foi a do Eamon de Valera, que tinha ido parar na cadeia de novo. Ele organizou isso junto com um amigo dele, um grande amigo, Harry Boland. E exatamente como está no filme. Inclusive a parte que a chave quebra na fechadura, isso também aconteceu. A única coisa que talvez seja diferente é que dizem que foi o Harry Boland, não o Eamon de Valera, que se vestiu de mulher. Michael Collins, além dele ter tanta capacidade de trabalho, ele também era muito charmoso. Ele sabia conversar com as pessoas, ele sabia conquistar as pessoas se sentiam bem com ele, se sentiam encorajadas com ele. E, por outro lado, ele também era muito brusco, era muito rude. Uma vez ele chegou a dizer na cara de um amigo que não estava fazendo trabalho direito que o trabalho dele era uma piada. E aí, então, ele criava amigos tão fácil quando ele criava inimigos. As pessoas amavam ele ou odiavam ele imediatamente, sem nenhum meio termo. Uma das coisas que o filme mostra é o relacionamento do Michael Collins com um policial chamado Ned Broy. Esse Ned Broy ele aparece no filme pela primeira vez tomando notas de um discurso que o Michael Collins fez. Isso com certeza não podia acontecer porque isso aparece como se ele estivesse no campo e na verdade o Ned Broy era um policial da Polícia Metropolitana de Dublin, então ele não atenderia um comício no interior. E ele também não trabalhava, não fazia trabalho de campo, ele era um funcionário interno da delegacia, ele arquivava documentos, basicamente. Só que tinha, obviamente, policiais que iam aos comícios e anotavam as coisas, e o Collins chegou a ser preso por causa das anotações de um policial num comício em que ele falou. Só que aconteceu uma coisa muito importante, muito grave, e pediram para o Michael Collins para ele pedir fiança. Era contra a política do movimento na época, reconhecer a corte e pedir fiança, mas como eles precisavam muito da capacidade de trabalho dele, eles autorizaram ele a pedir fiança. Isso foi a última vez que os britânicos viram dele em 3 anos. Ele nunca apareceu na corte para ser julgado e passou a ser um foragido em 1918. Quanto ao Ned Broy, na verdade ele tinha começado a passar informações
muito antes de conhecer o Michael Collins. Ele passava informações para um bibliotecário que era ligado ao movimento, e esse bibliotecário fazia chegar nas pessoas certas. Até que um dia, no começo de 1919, o Collins pediu para conhecer esse policial. E o Ned Broy viu ele entrar e falou: essa é a pessoa que eu estava procurando. Eles se entenderam imediatamente, conversaram muito sobre o que era esperado de cada um deles, o que o Broy explicou para o Collins, como ele deveria agir. O Collins explicou para o Broy o que ele esperava que ele passasse das informações. Ele tinha acesso aos arquivos, então ele tinha acesso a muitas informações. E se você assistiu o filme e está se perguntando se é verdade que o Ned Broy contrabandeou o Collins para dentro do arquivo da polícia, sim, é verdade. Aconteceu exatamente como no filme, exceto que tinha mais uma pessoa junto. E também o fato de que o arquivo não era dentro do Castelo de Dublin, era numa delegacia a 1 quilômetro de distância, na verdade. Mas o Collins realmente passou a noite ali, realmente encontrou a própria pasta, e realmente eles tinham só uma foto muito ruim, e dizem que ele tomou a foto para ele. Por causa de todas essas informações, o Michael Collins acabou se convencendo de que o único jeito do movimento ter sucesso seria não terminar como os outros movimentos, porque todos os outros movimentos separatistas na Irlanda no século anterior tinham sido derrotados por causa de espiões, de informantes, de pessoas que sabiam o que todos os líderes estavam fazendo. Ele chegou à conclusão de que o único jeito deles terem sucesso era vencer os britânicos nessa guerra de inteligência. Só que o diretor de inteligência não era ele, era outra pessoa que não tinha muito tempo para se dedicar a esse trabalho. Então ele conseguiu convencer essa pessoa a passar o trabalho para ele, ele se tornou diretor de inteligência dos voluntários irlandeses. E ele começou a criar um sistema de inteligência de verdade. Ele formou uma equipe que começou a levantar informações a respeito de todo mundo que pudesse criar problemas, desde policiais que faziam o que eles chamavam de trabalho político, que era perseguir e anotar informações a respeito das pessoas que pudessem estar ligadas ao movimento separatistas, funcionários do governo, comandantes militares, todas as pessoas que poderiam causar algum tipo de problema para eles. E também começaram a criar uma rede de informantes. Ele tinha o Ned Broy, mas também tinha outros policiais em vários lugares, e funcionários públicos, datilógrafas em quartéis, funcionários do correio, mas também telefonistas, porteiros de hotel, garçonetes e até prostitutas. Dizem que no auge da rede do Michael Collins ele tinha um informante dentro da alta administração do Castelo de Dublin, e até mesmo uma pessoa que passava informação para ele do gabinete do primeiro-ministro Lloyd George, primeiro-ministro britânico. Nessa época, no começo de 1919, tinha começado a Guerra de Independência da Irlanda. Por quê? Porque o Sinn Féin, aquele partido que Michael Collins fazia parte, esse pessoal que tinha participado do Levante entrou maciçamente nesse partido e transformou ele num partido radical, republicano, separatista. E eles conseguiram a maioria nas eleições de 1918, e em janeiro de 1919 eles formaram um governo paralelo, um governo clandestino que reivindicava seu governo da Irlanda, renegando o direito dos britânicos de terem autoridade sobre o país, então renegando a autoridade do governo britânico, tentando tomar o lugar desse governo britânico. Michael Collins foi primeiro escolhido como ministro de Assuntos Internos, depois, quando ele conseguiu tirar o De Valera da cadeia, o De Valera se tornou primeiro-ministro, e o Collins se tornou ministro das Finanças. E ele tinha um grande trabalho como ministro das Finanças. Ele tinha que financiar esse governo clandestino. Como ministro das Finanças, ele criou um esquema de financiamento por meio de bônus do Tesouro, pagáveis com juros quando a Irlanda fosse independente. E ele se encarregou de que cada pessoa que investiu dinheiro nesse governo clandestino, lembra, era um governo clandestino que estava sendo perseguido pelos britânicos, cada pessoa que investiu esse dinheiro recebeu um recibo, e cada centavo que foi recebido dessas pessoas foi contabilizado. Essas pessoas realmente receberam esse dinheiro mais tarde, não foi pouco dinheiro. Só na Irlanda ele levantou 255 mil libras, o que em dinheiro de hoje, por comparação, é o equivalente a uns 56 milhões de reais. Isso só na Irlanda, porque o Harry Boland e o De Valera foram para os Estados Unidos e levantaram lá 3 vezes essa quantia. Tudo isso foi contabilizado, todo mundo recebeu um recibo, mesmo sendo um governo clandestino, e Michael Collins sendo um foragido da justiça. Então você tem esse governo clandestino que vai pouco a pouco tentando tomar o lugar do governo britânico em várias áreas. E, por outro lado, você tem um exército dedicado a lutar contra esses invasores com as táticas que eles dispunham, que eram as táticas de guerrilha, que são os voluntários irlandeses, que passaram a ser conhecidos como o Exército Republicano Irlandês, ou IRA. O Michael Collins ele é considerado um dos pais da guerrilha moderna,
justamente porque ele foi um dos que organizou essas táticas que aplicam as táticas de guerrilha, que são uma coisa que existe desde a antiguidade, para o equipamento e para as condições que existem no século XX. Uma das ideias que ele trouxe para essas novas táticas de guerrilha, essas táticas de guerrilha moderna, foi a ideia de usar essas táticas num ambiente urbano. Foi a primeira vez que se usou guerrilha urbana na história. Ele começou isso usando aquelas informações que ele tinha levantado com a equipe que ele montou de inteligência. Ele pegou a lista dos policiais que continuavam fazendo trabalho político e começou a ameaçar essas pessoas. Se você não parar, vai acontecer alguma coisa errada com você. E essas ameaças foram ficando piores, passaram para violência física, até que em julho de 1919, um policial foi baleado e morto por membros do IRA. E a partir daí ele criou um grupo dedicado para esse tipo de trabalho que era conhecido como esquadrão. Eles identificavam esses policiais e eles matavam esses policiais à luz do dia. E a maioria dos policiais, que obviamente tinha mais amor à vida do que ao trabalho político, desistiu disso, nunca mais fizeram, nunca mais ouviram falar. E aí os britânicos resolveram trazer um comandante novo de Belfast para reorganizar esse trabalho político. Ele trouxe sua própria equipe e tentou levantar algumas pessoas que pudessem trabalhar com ele. O Collins mandou matar esse comandante e os britânicos ofereceram 10 mil libras, o que dá uns 2 milhões de reais, para quem fornecesse informações que levassem à captura do mandante desse crime. O mandante era o Collins, mas eles ainda não sabiam. O nome Michael Collins acabou caindo no ouvido das autoridades britânicas como o chefe da gangue de assassinos em meados de 1920, quando um espião britânico realmente conseguiu se infiltrar e chegou bem perto deles, mas também acabou morto. E a partir daí criou-se um pânico, criou-se uma lenda em torno do Michael Collins. Começou a ser visto em todas as partes do país, em todas as guerrilhas. Ele era o líder da gangue de assassinatos, o pistoleiro, o Pimpinela Escarlate, que era uma série de livros que fazia muito sucesso na época com esse personagem, Pimpinela Escarlate, que era conhecido pelos disfarces. Mas na verdade Michael Collins não se disfarçava. Ele se vestia de terno, andava com uma pasta executiva, de bicicleta, indo de um escritório para outro. Era muito simpático com todo mundo. Quando estava sendo revistado, ele não usava nenhuma arma, muito menos um disfarce. E simplesmente eles achavam que ele era um contador indo pro trabalho, que era o que ele dizia que era, todo mundo acreditava. Só que se por um lado o Michael Collins era esse sujeito implacável, que não tinha nenhuma hesitação em ordenar um assassinato, por outro lado ele também era um cara muito sensível. Ele gostava muito de idosos, por causa da convivência dele com o pai. Ele gostava muito de crianças, de cachorros. Ele criava uma raça de cachorro chamada Kerry Blue. E ele estava sempre se desdobrando para ajudar qualquer pessoa em necessidade. Se uma pessoa precisava de alguma coisa, ele estava sempre disposto a ajudar, seja mandando a marca de tabaco ou a marca de chá que um amigo na prisão gostava, para dar um conforto para a pessoa na prisão, ou emprestando uma roupa para uma pessoa que ele mal conhecia se casar, que ele sabia que a pessoa estava precisando. Então ele sempre estava disposto a ajudar quem estivesse precisando de qualquer coisa. Dizem que uma vez ele mandou executar o porteiro de um hotel que tinha dado com a língua nos dentes, tinha entregado os nacionalistas que se encontravam lá. Mas a mulher dele não sabia que tinha sido eles e achou que fossem os britânicos que tivessem executado o marido dela. E ele mandou dar uma pensão para ela e para a família para sustentar os filhos. No segundo semestre de 1920, os britânicos estavam tentando recuperar essa perda de informação e eles começaram a mandar agentes do serviço secreto britânico, principalmente da inteligência militar, para tentar reconstituir esse trabalho de inteligência, dessa guerra de inteligência que eles estavam perdendo. E aí realmente funcionou, eles começaram a chegar bem perto dos líderes do movimento, só que o Collins e a equipe dele descobriram. Aí ele mandou a equipe rastrear esses agentes, com a ajuda dos informantes, e ele decidiu que ia eliminar todo mundo de uma vez. Ele escolheu o domingo, dia 20 de novembro, e às 9 horas da manhã, exatamente, em lugares na cidade de Dublin inteira, eles executaram 14 pessoas, mais um policial que se meteu no meio. Quem assistiu o filme deve lembrar que tem uma cena romântica do Liam Neeson com a Julia Roberts envolvendo uma rosa num quarto de hotel, mas nada disso aconteceu. Só tem mesmo a parte sombria. Em represália a esses assassinatos, um monte de policiais foram para um jogo de futebol gaélico que estava acontecendo e começaram a atirar na multidão. E eles mataram mais 14 pessoas, inclusive crianças e um jogador.
Além disso, na noite anterior, eles tinham prendido não Ned Broy, como aparece no filme, mas o comandante e o vice-comandante da Brigada de Dublin, e mais um civil inocente, que os três acabaram mortos na prisão, também em represália. O Ned Broy, na verdade, ele sobreviveu à guerra e morreu bem velhinho. Daí, em dezembro de 1920, o De Valera voltou dos Estados Unidos. E ele tinha ficado lá durante 18 meses, tinha sido tratado como um rei, como um verdadeiro chefe de Estado. E de repente ele chega na Irlanda e ele descobre que o Big Fellow, que o Michael Collins, estava dominando tudo, todo mundo respeitava ele, todo mundo obedecia a ele, e ele ficou meio desconfortável com isso, porque ele nunca tinha tido um desafio real à liderança dele. De repente tinha esse sujeito que todo mundo conhecia e todo mundo admirava. Mesmo que ele tenha se sentido um pouco ameaçado com isso, tinha um outro fator que o Collins, durante toda a guerra, tomou conta da família dele. Ele ia toda semana, mesmo sendo procurado pela polícia, ele ia toda semana até a casa da família do De Valera, falava com a mulher dele, levava dinheiro para eles poderem se sustentar, brincava com as crianças, mandava notícia delas para o pai nos Estados Unidos. E o De Valera ficou meio balançado com isso, mas tinha um problema maior para ele lidar, que era a inimizade entre o Collins e o Carrel Bro e outras pessoas, que estava ameaçando rachar o movimento. Então o De Valera tinha que lidar com essa inimizade que o Collins conseguia causar. Ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, os britânicos estavam procurando abrir canais de negociação para tentar acabar com essa guerra. Eles tinham tentado entrar em contato com o Collins e o Arthur Griffith no fim de 1920, pouco antes do De Valera voltar, mas não deu certo. E aí, ao longo do primeiro semestre de 1921, conforme a guerra ia ficando mais forte, ia tendo mais ações, mais mortes, mais tudo, eles começaram a procurar outros canais, e eles entraram em contato com o De Valera e acabaram decidindo por uma trégua. Em 11 de julho de 1921 foi que a trégua entrou em vigor. Para o Michael Collins isso foi um alívio, na verdade. Primeiro porque os informantes dele, vários dos informantes deles da polícia, inclusive o Ned Broy, tinham entrado sob suspeita e tinham sido ou afastados ou demitidos, enfim, não podiam mais ajudar ele. Isso se compensou uma parte porque ele tinha conseguido infiltrar 2 pessoas no serviço secreto britânico. Segundo, a Brigada de Dublin estava meio com dificuldades, porque tinha tido um ataque em maio à Casa da Alfândega, que foi um sucesso de propaganda porque o prédio foi destruído, mas foi uma tragédia para a Brigada porque muita gente foi presa, eles perderam muitas armas e eles ficaram quase fora de ação depois disso. E em terceiro lugar, esse avanço da guerrilha, esse avanço das ações estava começando a ser prejudicado porque eles estavam com dificuldade de conseguir armas e munições. O Collins ele tinha estabelecido várias linhas de contrabando de armas, mas os britânicos foram descobrindo essas linhas, então estava um pouco difícil deles conseguirem armas como eles estavam conseguindo antes. Então o Collins via isso como um tempo para respirar, para poderem se reorganizar e começar de novo. Ele não achava que fosse acabar a guerra ali. E esse respiro também era bem-vindo porque ele estava apaixonado. No filme mostra como se o triângulo entre o Michael Collins, o Harry Boland e a Kitty Kiernan tivesse começado bem cedo, mas na verdade não foi bem assim. O Harry Boland se encantou com a Kitty Kiernan em 1917, logo depois que ele foi libertado da prisão. E o Collins inicialmente ele tinha gostado da irmã da Kitty, que se chamava Helen, mas a Helen deu atenção para ele por um tempo e depois chegou à conclusão de que não era aquilo que ela queria e se casou com outra pessoa. No começo de 1921, o Collins voltou a se corresponder com a Kitty, por alguma razão, e eles começaram a se gostar, se encontraram, a coisa foi rolando, e ele falou para ela, olha, você tem que decidir, você tem que falar pro Harry o que está acontecendo e você tem que decidir entre nós. Mas ela continuou enrolando com eles por um bom tempo, ela não se decidia nem por um nem por outro. E aí, enquanto isso estava acontecendo, começaram preparativos para fazer uma conferência de paz entre os britânicos e os irlandeses. O De Valera ele tinha tido umas conversas preliminares com o primeiro-ministro britânico, com Lloyd George, e então ele sabia, todos eles sabiam desde o começo, que não estava na mesa que a Irlanda fosse totalmente independente. Ela tinha que manter algum tipo de associação com o Reino Unido. O que eles iam discutir era que grau teria essa autonomia, que grau teria essa associação. O melhor negociador dos irlandeses era o De Valera, mas ele resolveu que estava abaixo da dignidade dele como chefe de Estado comparecer
a negociação. Ele achou que era melhor ele ficar para trás na reserva, e aí se tivesse algum problema, aí sim ele ia e entrava na negociação. E quem que ele manda no lugar dele? O pistoleiro Michael Collins. Ele não tinha nenhuma experiência em negociação, ele não gostava disso, ele achava que esse negócio de diplomacia não era para ele se via como um soldado em primeiro lugar, implorou para não ir, pediu, argumentou, mas não adiantou. E aí ele resolveu então aceitar como um soldado que obedece ordens. Existem várias explicações de por que o De Valera escolheu o Collins para ir para a delegação. Eram 5 delegados, o Collins foi um deles. Pode ser por causa do conhecimento dele de finanças, ou porque eles precisavam de alguém que fosse ligado ao exército, que o exército respeitasse, para que qualquer negociação que viesse fosse respeitada pelo exército. E também tem quem diga que o De Valera sabia que não ia conseguir o que todo mundo queria, não ia conseguir uma república independente completamente, então ele mandou alguém para levar a culpa no lugar dele. Aí o filme Michael Collins, ele pula toda essa parte da negociação, mas tem um filme muito bom chamado The Treaty, que foi feito na Irlanda para TV, que fala sobre isso. Esse filme só tem em inglês, tem no YouTube, mas só tem em inglês. Então se você fala inglês e tiver interesse, dá uma olhadinha. Além do Michael Collins, essa delegação de 5 pessoas incluiu o Arthur Griffith, aquele herói da infância dele, que era visto como um moderado. E do lado britânico estava o primeiro-ministro Lloyd George e um político que ficou bem famoso mais tarde, que é o Winston Churchill. Na época ele era um jovem político promissor. O Michael Collins era de longe o mais jovem da mesa. Ele não tinha experiência em negociação, mas ele surpreendeu todo mundo, tanto pelo conhecimento dele do que ele estava falando de finanças, de história, como pela capacidade dele de encontrar soluções práticas para os impasses que estavam tendo, para as ideias que eram colocadas. Daí, finalmente, se chegou a um acordo, assinaram um tratado em 6 de dezembro de 1921, que dava para a Irlanda o status de domínio, que é o mesmo status do Canadá. Nesse status, o país é praticamente independente, ele mantém o mesmo chefe de Estado, o rei da Inglaterra continua sendo chefe de Estado desse Estado, então continua sendo chefe de Estado do chamado Estado Livre Irlandês, mas de resto ele tem autonomia na maior parte das coisas e podia inclusive ter representação internacional como um país independente mesmo. Isso é muito mais do que o autogoverno tinha sido prometido antes da Guerra de Independência. Só que gente como De Valera, Cathal Brugha e outros não gostaram desse acordo. E aí eles começaram uma campanha para que o parlamento irlandês, o parlamento clandestino que eles tinham, votasse contra. Teve uma discussão muito amarga, o filme retrata isso muito bem, o filme Michael Collins retrata isso muito bem, essa discussão amarga que aconteceu, e o tratado acabou passando por 7 votos em 14 de janeiro de 1922. E, diferente do que aconteceu no filme, não é verdade que o De Valera saiu do parlamento em protesto depois disso. Na verdade, ele renunciou à presidência. Daí ele se recandidatou com a ideia de não implantar o tratado, acabou derrotado de novo também dessa vez. E aí sim, antes que eles votassem o Arthur Griffith como presidente, ele e os seus seguidores saíram do parlamento e disseram que não iam votar nada daquilo. Além dessa presidência do parlamento, o tratado também previa que existisse um governo provisório para supervisionar essa transmissão do governo britânico para o novo governo irlandês. Na falta de qualquer outra pessoa, porque o Griffith não podia, o De Valera não ia querer, o Michael Collins acabou assumindo o papel de presidente desse organismo do governo provisório. E aí ele começou a trabalhar que nem louco, até mais do que nos anos da guerra, porque tinha milhões de coisas para resolver, que iam desde definir como ia ser a constituição desse novo Estado, até convencer os unionistas que tinham ficado na Irlanda do Norte, que tinha sido separada pelos britânicos da Irlanda, convencer eles que era mais interessante voltar e se unir de novo com o resto da Irlanda. E enquanto isso, o movimento separatista estava todo rachado, ele estava tentando consertar essas rachaduras, fazer com que o pessoal que tinha ficado contra o tratado e o pessoal que tinha ficado a favor do tratado se juntasse de novo como era antes, para poder fazer isso funcionar. E aí a Kitty finalmente tinha sido decidido por ele, eles ficaram noivos e eles queriam se casar, mas não conseguiam. Eles adiaram a data do casamento várias vezes porque o Michael Collins simplesmente não tinha tempo de passar um minutinho lá na igreja para se casar. Essa situação ficou pior, essa situação dos pró-tratado contra os anti-tratado, essa briga foi ficando pior quando um grupo dos anti-tratado tomou Four Courts, que é o edifício judiciário de Dublin. O Arthur Griffith queria que eles fossem desalojados imediatamente. De Valera já não tinha mais controle nenhum dessa ala do IRA, essa ala do exército que era contra o tratado. E o Michael Collins disse que não vamos desalojar eles de lá, vamos negociar, vamos tentar
resolver esse racha. Isso ele foi tentando, mas várias tentativas não deram certo, até que em junho um general britânico chamado Harry Wilson foi assassinado em Londres. Esse Harry Wilson, ele era contrário aos separatistas, ele tinha feito várias coisas contra os separatistas, contra os católicos no norte, ele não era nem um pouco querido pelo movimento nacionalista irlandês. E ele foi morto em Londres e o Michael Collins pode ser que tenha dado a ordem, só que os britânicos acharam que foi o pessoal de Four Courts, o pessoal antitratado. E eles ordenaram o Collins, olha, ou você tira esses caras daí, ou a gente vai tirar e o tratado está encerrado. E o Collins não queria isso, porque ele achava que o tratado dava meios de eles construírem a independência que ele queria. Então, em 28 de junho, ele deu a ordem para que o exército do Estado Livre Irlandês, pró-tratado, desalojasse o pessoal de Four Courts. Esse foi o começo da Guerra Civil. No começo, essas forças pró-tratado, elas eram minoria e elas estavam muito desorganizadas. Então, os antitratados eles tiveram uma vantagem no começo. Eles ocuparam vários lugares e o pessoal leal ao Michael Collins, leal ao Estado Livre, teve um pouco de dificuldade com isso. Só que eles foram alistando gente, eles tinham o governo do lado deles agora, então eles podiam fazer um alistamento. E eles começaram a receber armas dos britânicos e a situação foi mudando. Para resolver esse problema de desorganização do exército do Estado Livre, o Michael Collins resolveu se licenciar do governo provisório e assumir como comandante em chefe do exército. E aí deu certo, eles começaram a recuperar a vantagem bem rápido. E no começo de agosto já estava muito claro que os antitratados eles não tinham mais como sustentar essa guerra que eles estavam fazendo. Eles já não tinham mais como enfrentar as forças dos pró-tratado. E o Michael Collins estava sofrendo muito com isso. Não só ele via essas pessoas que estavam lutando contra ele como companheiros, como amigos, gente que ele gostava, gente que ele conhecia, como as pessoas estavam morrendo. O Cathal Brugh morreu resistindo a ser preso logo na primeira semana da Guerra Civil em Dublin. O Harry Boland, ele foi morto no dia 1º de agosto, não do jeito que aparece no filme. Ele estava desarmado num hotel e um soldado que tinha ido prender ele se assustou com o movimento que ele fez e atirou. Então o Collins pensou, a gente está numa posição forte agora, a gente conseguiu mais ou menos se estabilizar, meus amigos estão morrendo, eu não aguento mais perder gente, vamos parar com essa maluquice, é hora de negociar. Então ele começou a procurar pessoas que pudessem ajudar ele a negociar uma paz com o outro lado. E enquanto isso ele estava viajando pela Irlanda para visitar os postos, para ver como é que estava indo a organização, e nesses lugares ele tentava falar com uma pessoa aqui, outra ali, tentava abrir canais para negociar com o outro lado. E ele estava numa dessas viagens, em 12 de agosto, quando ele recebeu a notícia de que o Arthur Griffith tinha morrido de um ataque cardíaco. Ele voltou para Dublin e ele estava à frente da procissão do funeral, vestido de uniforme de general, e o povo enlouquecido vendo o herói deles de uniforme marchando pela primeira vez. Logo em seguida ele partiu de novo, dessa vez para Cork, a terra natal dele, e todo mundo achou isso uma loucura, porque Cork era um dos lugares mais fortes ainda na mão dos antitratado, e praticamente eles não tinham nada consolidado lá de posições o governo do Estado Livre, era território basicamente antitratado. Só que o Michael Collins também sabia que em Cork tinha muitas pessoas que ou eram neutras ou estavam do lado antitratado, que tinham contato com pessoas do lado pró-tratado e que podiam tentar abrir um caminho de negociações para acabar com essa guerra. Então ele queria falar com essas pessoas. Daí ele fez várias atividades lá e encontrou várias pessoas tentando negociar um cessar-fogo. Daí, em 22 de agosto, ele saiu bem cedinho da cidade de Cork para visitar West Cork, que era a terra natal dele, que ainda estava majoritariamente nas mãos dos antitratados, mas tinha alguns postos pró-tratado lá que ele queria ver. Entre um desses postos e o outro, eles estavam passando por umas estradinhas muito estreitas e eles pararam num vilarejo chamado Belnabla para pedir informações sobre o caminho, como é que eles chegavam na cidade seguinte. Só que a pessoa que passou informações para ele, na verdade, era um vigia, porque ia ter naquele dia, nesse lugarejo, uma reunião da brigada de West Cork, dos comandantes da brigada de West Cork. E o vigia reconheceu ele, avisou os líderes e foi decidido então que eles iam armar uma emboscada para quando
a escolta do Estado Livre com o Collins voltasse pelo mesmo caminho. Eles esperavam que ele voltasse pelo mesmo caminho e eles resolveram armar uma emboscada. E as horas passaram, a escolta começou a demorar, e um dos comandantes, que era um amigo de infância do Michael Collins, falou: olha, eu conheço ele, tá muito tarde, ele não vai voltar por esse caminho, vamos desmontar a emboscada. Ele convenceu os outros a desmontar a emboscada então. E eles tiraram a mina, começaram a voltar para jantar, e algumas pessoas ficaram para trás para terminar de desmontar o que eles tinham colocado na emboscada, uma barricada, etc. Quando eles viram a escolta do Estado Livre chegando. E alguns dos caras que estavam desmontando a barricada acharam que quem tinha saído mais cedo podia estar na estrada e acabar sendo pego e morto quando a escolta passasse. Então eles resolveram dar uns tiros. E o pessoal da escolta retornou o fogo, e aí eles começaram a trocar tiros, e começou um tiroteio que durou mais ou menos meia hora. E então esse pessoal, esses antitratados que estavam na emboscada, eles foram escapando, eles foram saindo, indo embora. E aí o fogo começou a morrer. E nessa hora o Michael Collins achou que eles estivessem indo embora, e ele cometeu um erro muito grave. Ele se levantou, saiu da proteção. Só que ainda tinha uma pessoa com um rifle que deu um tiro, acertou ele na cabeça, e ele morreu na hora. Faltavam 2 meses para ele completar 32 anos, e ele tinha pensado em se casar naquele dia. E se você assistiu o filme e está se perguntando se o De Valera mandou matar o Michael Collins, bom, ele estava em Belnablar naquele dia, mas ele só passou, ele não teve nenhuma influência, como eu disse, ele não tinha mais nenhuma influência em cima do exército, e não tem nenhuma possibilidade de ele ter ordenado que o Michael Collins fosse morto. Dizem que para ser um herói, você precisa de 3 coisas: ser jovem, ser valente e estar morto. O Michael Collins, tendo morrido tão jovem, ele até hoje é visto como um dos grandes heróis da independência da Irlanda. Um símbolo dessa luta pela independência, pela autonomia da Irlanda. E dá para acreditar que ele fez tudo isso em menos de 32 anos? Pois é, o que você fez até os 32 anos? Bom, essa é a história que eu queria contar. Deixe seu like, deixe o dislike se você não gostou do vídeo, comente, curta, compartilhe. Isso ajuda bastante o canal, tá certo? Até mais, obrigada!